Uma boa noite a todos e a todas. Meu nome é Nicolas Trancho, sou professor de Geografia, líder comunitário aqui do bairro Araçás, já fui conselheiro tutelar aqui também do município de Vila Velha e toda semana nós estamos utilizando esse espaço para trabalhar utilidade pública, para falar políticas públicas, para falar de ativismo social, de pessoas para que ajudam umas outras e dar evidência a isso. E com isso a gente está dando luz a esse trabalho que muito não se vê. São trabalhos que são escondidos na nossa sociedade. Então são pessoas que ficam trabalham social, só que ninguém conhece. Então, o nosso objetivo vai ser trabalhar sempre essas políticas sociais. E além dos outros assuntos, nós vamos ter também pessoas do movimento negro, vamos ter também advogados e entre outros. Bem-vindo, Ivan, bem-vindo, Diane, seja bem-vindo à nossa live de hoje. E hoje a nossa live vai falar de dependência química, um assunto bem tabu, um assunto bem complicado de se lidar nos dias atuais. E vou trazer também um grande amigo meu, que é o Kleber Serrano. Ele é diretor e fundador da ONG Droga Zero. E vamos comentar vários assuntos referentes ao uso de drogas, à dependência química, e a formas de. Tô na live. E a formas de tratamento da dependência química. Só estamos aguardando ele entrar aqui na live. E claro que qualquer tipo de pergunta nós já vamos fazer. Qualquer tipo de pergunta nós vamos estar fazendo para esse nosso amigo Kleber. E a partir do momento que ele for respondendo, ele vai falando sobre os assuntos, sobre o que nós pensamos em perguntar para ele. Lembrando que ele é diretor aí da ONG Droga Zero, então ele tem um trabalho de lidar com essa dependência química. Ele já teve um filho dependente químico, então a gente só vai aguardar um pouquinho. Ele está entrando agora na nossa live. E também tivemos as perguntas do histórico que eu anotei aqui. Teve pessoas que participaram em relação à dependência química, como por exemplo a Isadora, que perguntou algumas coisas em relação à overdose, em relação à abstinência química. A dependência química funciona só com drogas ilícitas, ou seja, droga. Na farmácia nós temos a farmácia, nós chamamos a farmácia de drogaria, né? Então lá também tem drogas. Então é uma forma de dependência dependendo da forma que você está tomando o medicamento, o remédio. Então vamos chamar o nosso amigo Mário, o Kleber Serrano. Cadê você? Então, com esse objetivo, a gente está utilizando esse espaço para, para falar sobre essas políticas, que é bem interessante. No nosso município, por exemplo, nós temos um local chamado CAPS AD. O CAPS AD é um local que atende dependentes químicos, que fica ali no centro de Vila Velha. E neste local, neste período de pandemia, encontra-se o quê? Praticamente fechado. Então, é complicado. Como que a prefeitura está abordando esse tema? Como que a prefeitura está trabalhando essa situação da dependência química nos dias atuais? Vamos chamar o Mário aqui novamente, que o Mário não está. Qualquer coisa, vamos chamar ele. Então, nosso objetivo é abordar esse assunto. Minha mãe falou, Creuza, parabéns por botar esse assunto de grande importância. Sim, é um assunto que está bem em pauta, e muitas famílias têm esse problema de dependência química e não sabem lidar com ele, né, por conta da dificuldade de acesso a formas de tratamento, a a internação compulsória, que muitas das vezes
se consegue somente por vias do SUS. E ele está falando que está chegando, 2 minutos, por conta do trânsito. Então, estamos aguardando aqui um nosso colega chegar. Neucimar, bem-vinda. Creuza, vocês têm apoio de órgãos públicos? Vamos esperar o Mário chegar para responder esse tema aí, que é o Instituto Droga Zero. Ele abriu esse instituto há um tempo atrás, fica ali em Vila Nova, então teve algumas coisas que modificou na estrutura, então vamos aguardar para ele falar o que está acontecendo. E como é ao vivo, todo mundo sabe como é ao vivo, as coisas podem acontecer. Então, no ao vivo, estou esperando ele. Vamos lá. Vamos aguardar o Mário chegar, porque ele está meio atrasado. Então, o Instituto ele lida com esse mais pós tratamento de dependente, entendeu? Porque ele tem essa possibilidade de internação compulsória e o problema mais sério mesmo é quando esse dependente químico não tem um suporte da família, né? Que o nosso problema mais sério é quando a família não abraça esse dependente químico. Ó, vamos chamar o Mário novamente. Ó, ele entrou aí na nossa conversa. Vamos esperar ele acertar. Fala, doutor Mário. Não, e aí, meus queridos? Bota assim não, que é sempre, ó, bota de frente. Assim sua imagem está de lado. Isso, tem que ser assim mesmo. Então tá. Conseguiu? Nós vamos chegar lá, né? Tá bonito demais, rapaz. Passou perfume. Passei perfume. Botei os cachorros para correr. Tá muito escuro, não, né? Seu rosto tá meio escuro. É porque devia estar mais claro aqui, mas eu improvisei aqui numa área aqui da minha casa e o certo era fazer no consultório, mas infelizmente lá nesse horário não dava. E aí eu improvisei aqui, mas o importante é a minha voz, ninguém quer ver minha beleza mesmo, não. Então vamos lá, Mário. E aí, é isso aí. Então vamos apresentar você, né, Mário? Quem é Mário Serrano? Fala aí para o pessoal te conhecer. E ó, temos as amigas nossas aí que já tá online, ó. A Creuza tá online, a Renata tá online, a Aparecida, a Isadora, a Ariana, minha ex-chefe, tudo bom? Saudade de você, Ariana. A Gi também, muito obrigado pela presença. A Isadora também. A Isadora formulou algumas perguntas que daqui a pouco nós vamos falar sobre essas perguntas que ela formulou para você. Não, mas vamos lá. Vai ser um prazer. Quem é Kleber Serrano, primeiro, Mário? Isso, Kleber Serrano, legal. O meu nome é Mário Kleber, e o Nicolas e o Ivan, eles acho que acostumaram com Mário, nem eu mesmo me acostumei. Eu morei 20 anos nos Estados Unidos, e lá era mais fácil os americanos me chamar de Mário, porque até eu explicar Kleber, aí para brincar eu falava com eles que era só lembrar de Clever e trocar o V pelo B. E para mim era ótimo isso, né? Porque clever é inteligente. Então eu sempre me saía na frente, né? Me julgava ser inteligente. Mas então, o Mário, eu sou um brasileiro, pai de família, apaixonado pelos meus filhos. Eu realmente me dou muito pelos meus filhos. E ligando o Mário a essa situação de dependência química, não é Covid, isso aí já é crônico. Ligando o Mário à dependência química, eu saí do Brasil em 1988 com os filhos e fomos aventurar a vida nos Estados Unidos. Passava por muitas dificuldades aqui e fui para lá. Com 10 anos de idade, lá, o meu filho começou a se envolver com drogas na escola. Parece assim, gente, mas lá nos Estados Unidos? Estados Unidos, com 10 anos, mas é muito fácil, é muito comum.
Traficante não fica na porta de escola, como a gente vê constantemente alguns relatos aqui, mas os próprios colegas levam para dentro da escola. Então, meu filho teve esse primeiro contato. Eu, como quase todos os pais, demorei muito para entender o que estava acontecendo, porque você não quer acreditar. Eu venho de uma família cristã, né, Testemunha de Jeová, e era muito ativo na igreja, junto com meu filho e tal, então jamais eu ia acreditar que meu filho estivesse com envolvimento. Quando eu descobri, posso dizer que já era tarde, foi quase um ano depois. E aí, o tempo foi passando, eu fui mudando de lugar para lugar, com a intenção de distanciar ele dos amigos de usuários, mas pura besteira, porque droga, meu querido, aonde você vai, cada esquina, você faz amizade, rapidinho você tem à disposição. E aí, Nicolas, e nossos ouvintes aí, nossos amigos que estão escutando, o que aconteceu? O tempo passou. Em 2016, o Flávio, nós fizemos uma deportação voluntária dele por causa de tantos problemas. Tinham 7 ou 8 processos na justiça americana por causa de drogas. E se eu não fizesse uma deportação voluntária, ele ia ficar lá, amargurar um bom tempo a ser deportado, porque ele estava preso. E isso lembrando que ele era casado nos Estados Unidos e tinha uma filha. Então, esse fato de casar, saindo um pouco do assunto, mas esse fato de casar nos Estados Unidos ter filho, não garante permanência de ninguém lá. E aí nós optamos pela importação voluntária, e eu me programei para que em um ano e meio eu voltasse. Conversei com a minha filha, falei, filha, você vai tocar o barco da sua vida sozinha e eu vou ter que cuidar do seu irmão, porque eu sinto que ele tem essa necessidade. Mas, quando deu mais ou menos em agosto, o Flávio já estava aqui, em Vila Velha, profundamente envolvido com o crack, e aí ele entrou em desespero, ele chegou ao ponto de diluir o crack em água, já não funcionava mais no organismo, não batia, então em limão e depois em vinagre, foi entupindo as veias, teve 2 paradas cardíacas, quase morreu, passou de uma overdose milagrosamente, e aí eu tomei a decisão de abandonar toda a minha vida antes do momento nos Estados Unidos, sem estrutura financeira até então, porque mesmo vivendo 20 anos, eu nunca imaginei que eu ia voltar para o Brasil. Minha vida estava estabilizada lá. E aí voltei. E aí chega o Kleber aqui no Brasil, 2017, sem eira nem beira, e com um filho dependente. Ele ainda ficou uns 4 meses tranquilo, sem uso. Depois disso ele caiu no uso desenfreado. E aí eu comecei a buscar um tratamento, tudo que se falava em dependência química é internação, internação, internação. Busquei vários lugares para interná-lo, até na rede do governo, mas ele chegou um dia tão drogado, mas tão drogado lá no governo, que nós não conseguimos nem fazer entrevista com ele. E naquele dia eu conheci uma clínica em Balneário Carapebus, posso fazer propaganda deles, oficina de gente, são meus amigos até hoje, e aí eu internei o Flávio lá. Eu vou dar logo essa pincelada geral, Nicolas, porque aí fica mais fácil. E aí, sim, quando eu interno o Flávio, quando eu interno o Flávio, eu fico 30 dias sem ter a primeira visita. Imagina, eu já estava 3 anos sem ver meu filho, porque estava preso nos Estados Unidos. Aí depois, quando chega aqui, ficou 1 ano aqui, sozinho, né? Só via por câmera, sem ver pessoalmente. Eu já tive, então, 4 anos depois, eu fiquei 4 meses convivendo com ele e já tive que internar. Então, internei ele por mais 30 dias lá. Só fazer uma pergunta. Tem um colega meu aqui que fez uma pergunta. O Igor Marins, que está participando. Seja bem-vindo, Igor. Certo. Ele perguntou, não seria melhor ele ser preso lá do que aqui? Não, pelo que seria e foi. Ele ficou preso lá 3 anos, mas aqui ele nunca foi preso. Lá ele ficou preso por envolvimento com droga. Aqui não. Aqui eu vou usar uma expressão paterna, não como profissional, paterna. Eu vou dizer assim, graças a Deus ele não foi preso aqui. Porque o sistema prisional nos Estados Unidos é um sistema feito para recuperar pessoas. A ideia de uma cadeia, né, Nicolas, não é só de punir, é de tirar o criminoso da sociedade, colocar ele num setor X, na cadeia, recluso, e depois que ele cumprir esse tempo, ele voltar à sociedade como um cidadão normal. Então a ideia de uma cadeia é recuperar o indivíduo. Mas aqui no Brasil, pelo sistema penitenciário... Exatamente, aqui no Brasil,
quase impossível alguém se recuperar. Lá não. Só para pincelar aí a pergunta do nosso amigo, o Flávio me contava, por exemplo, que ele tinha 8 colegas de cela, ou seja, ele mais 7, mas tinha 7 camas. Aqui nós temos 4 camas para 20 pessoas dentro de um, entende? Mas enfim, por isso que a decisão foi essa. E para mim também, até então, uma pessoa leigo em dependência química, para mim, eu só entendi o lado do pai, o lado do coração. Era sofrido demais, mano, você ter um filho na cadeia nos Estados Unidos. Você sai do Brasil, cria uma estrutura, leva seu filho com um pouco mais de 2 anos de idade. Quando o moleque atinge uma determinada idade, que é a hora de ele criar... O Flávio, quando estava trabalhando nos Estados Unidos, fora da cadeia, ganhava 120 a 150 dólares ao dia trabalhando na construção. Então é muito triste você ver, não, vamos sair dessa situação. Como não tinha... o advogado falou o seguinte, olha, ele não adianta ele ficar porque ele vai ser deportado depois que cumprir a pena. Então, eu vou fazer ele ficar lá, ficar preso, X anos, para depois ser deportado. Então, eu pedi a deportação voluntária dele. E aí, isso aconteceu, respondendo à pergunta do nosso amigo, e eu voltei. E aí, eu fui para essa clínica, internei ele por 30 dias, internei ele por 9 meses, 30 dias sem visitá-lo, fui para a primeira visita. Visita de 15 em 15 dias. Com 45 dias, com 60 dias que ele estava já internado, ou seja, na minha segunda visita, eu percebia já uma mudança muito legal nele. Principalmente física, porque já são 60 dias sem uso compulsivo das drogas. E se alimentando, acordando nos horários certinho, porque a clínica tem um bom cronograma. Mas eu olhei para os lados e falei assim, e agora? Quem é que me trata? Porque, muito bem, ele está sendo tratado, mas e quem é que está me tratando? O meu emocional como pai, de ver meu filho internado. O meu emocional de pai, de ver meu filho misturado com tantas pessoas que ele nunca sonhou. O meu emocional de ter abandonado uma vida próspera nos Estados Unidos para vir para o Brasil, nessa situação. Porque eu falo para você que, para poder voltar para o Brasil, eu fiz uma lavagem cerebral. São 20 anos longe da nossa cultura. Me escuta? Entendi. Estou escutando. E aí, ok, eu tive que fazer uma lavagem cerebral para voltar para reviver isso aqui. Mas eu, em momento algum, Nicolas, desde quando eu voltei até hoje, eu sinto falta dos Estados Unidos. Verdade. A única coisa que eu sinto falta dos Estados Unidos é do meu carrinho. Porque andar de ônibus aqui, venhamos e convenhamos, né? Não é fácil. Então você já explicou aí como é que surgiu esse pensamento, né? De criar o Droga Zero, né? Por conta do caso do seu filho, que teve dependência química, né? E como é que funciona o projeto atualmente? Então, para falar como o projeto funciona, eu vou gastar mais 3 minutinhos para concluir a primeira fase dessa pergunta, que é o seguinte. Como eu via que as famílias não tinham tratamento, então eu comecei a buscar tratamento para as famílias. Não encontrando, eu descobri cursos sobre dependência química. Em 6 meses, eu fiz todos os cursos disponíveis, tinham 14, na internet, porque aqui no estado não tem curso presencial, só em São Paulo e Santa Catarina. E aí, eu fiz esses cursos. Ao fazer o curso, eu falei, bom, agora eu preciso fazer alguma coisa com esses cursos. E aí eu comecei a visitar as clínicas com a ideia de eles me fornecerem telefone, contato das famílias envolvidas para que eu pudesse ajudar as famílias da mesma forma que eu já me sentia ajudado com esses cursos. E ninguém oferecia esses números, ninguém acreditava no trabalho, ninguém confiava, porque afinal de contas você está passando a vida de alguém na mão de uma pessoa até então desconhecida. E aí eu então adotei uma outra estratégia. Eu me internei nessa mesma clínica onde meu filho estava por 9 meses, sem ser dependente químico. A ideia era conviver com eles e aprender e entender o universo deles, porque é um universo muito complexo. Quando eu saio dali, eu falo, agora eu tenho que fazer alguma coisa em prol desse público. E aí sim surge o Instituto Droga Zero, que tem tinha e continua tendo como objetivo ajudar as famílias dos dependentes químicos, porque elas são mais doentes do que os próprios dependentes químicos. O dependente químico, ele é doente, mas ele tem o prazer que a droga lhe oferece. A família não, a família só tem as angústias, as tristezas, os gastos, os desgastes, as vergonhas,
Tudo isso está em cima da família. Então, o Instituto Droga Zero foi criado para cuidar das famílias. Embora vêm os dependentes, a gente cuida deles também, mas o objetivo maior é cuidar emocionalmente dessas famílias. Bacana. Bem-vinda, Elaine, que está aí nos assistindo. Minha irmã Lidiane está nos assistindo também. O Bruno a Lidiane também eu nem tá conheço, rapaz. A Ana Paula Camargo também está falando que nossas lives são muito boas. Obrigado, Ana Paula. A gente está aqui para fazer isso aí, trazer utilidade pública, trazer informação, que são assuntos que estão em pauta e que muita gente não tem essas informações. Você está de parabéns. Lidiane, parabéns, Mário, por sua iniciativa. A família precisa tanto de tratamento como os dependentes químicos. Isso aí. Ana Paula, você está deixando salvo? Sim, daqui a pouco essa live vai estar salva no YouTube, vai estar salva no Instagram, vai estar no nosso Facebook, e aí você pode ver ela em sua totalidade. Saudades da sua comida, o Mário, minha irmã, está falando. A Isadora, o Instituto Droga Zero é a favor da luta antimanicomial que atinge os dependentes químicos, ou seja, aquela luta de você ter que internar compulsoriamente? Como é que é isso aí? Sim. Eu vou responder, como eu estou em casa, só queria falar para os nossos amigos o seguinte, minha mãe tem 81 anos e ela também está numa live mais da igreja. Então, me dá um minutinho só para me ausentar aqui, você vai conversando com ele, só para me conectar ela lá, senão ela vai ficar doente lá. Eu já volto aqui. Então, vamos dando tempo aí para o Mário dar assistência lá à mãe dele. E formulando perguntas, né? A questão do Instituto Droga Zero, o Isadora, é aquilo que ele explicou. Ele criou o Instituto com o objetivo mais de acompanhar o pós-internação, porque não tinha esse suporte nas unidades de saúde, no CAPS, como a família lidar com aquela pessoa que já foi internada. Então ele estava explicando para a gente aí que o objetivo do projeto que ele criou foi exatamente isso, lidar com os dependentes químicos que saíram do local de reabilitação e estão entrando em casa, que é aí que vai passar o momento da abstinência, que é o momento mais crítico dessa fase da saída, né, dessa doença, né, que a gente considera ela uma doença grave, né, por conta dessa dependência que as pessoas têm que se livrar dessa doença. E aí ele está com esse objetivo. Esse instituto, ele trabalha através de doações, trabalha através de pessoas ajudando o instituto, e é um trabalho totalmente voluntário que ele faz. É por isso que a gente chamou essa ilustre pessoa aí para estar dando esse depoimento do que acontece, de como acontece e explicando um pouco sobre esse projeto dele, que é o Instituto Droga Zero. Ô Mário, você que tá me ouvindo já? Tô te ouvindo. Mário, estava explicando para ela, para o pessoal que está nos assistindo, o objetivo, relembrando aqui que você falou, e a questão. Como é que é tratado esse dependente químico depois que chega aí para você, depois desse tratamento? Ele foi internado, e aí? Você quer que eu responda antes disso a pergunta da nossa amiga sobre a luta antimanicomial? Pode falar então. Então, sim, somos a favor. O que acontece é o seguinte, o dependente químico, nos idos de 1960, ele entra em surto. Quando ele entra em surto, o que acontece? Ele era tratado como louco, porque a doença está relacionada também com os problemas psiquiátricos. A esquizofrenia aflora com a dependência química. Então o cara começa a ouvir vozes, o cara começa a surtar, acha que alguém está perseguindo, está fazendo alguma coisa com ele, quer matar. E aí eles jogavam esse cidadão para dentro de uma clínica psiquiátrica para tratar dependência química, mas ninguém tinha nenhum conceito sobre dependência química ainda. Resumindo a história, ele era tratado como louco. Então ele ficava realmente mais louco ainda por causa dos remédios que eles eram aplicados. Então o que acontece? Veio as leis, graças a Deus vieram as leis, a última agora 11.343, no ano passado assinada pelo Bolsonaro, que ampliou
a forma de tratamento e eliminou qualquer forma de tratamento de manicômio. Então, não existe mais isso. Então, claro que nós somos a favor de que ninguém deva ser tratado como louco. Inclusive, sou contra quando o interno dependente químico junto com o paciente psiquiátrico. A probabilidade do dependente químico se tornar um paciente psiquiátrico é muito grande. Então, o ideal é que psiquiátrico fica em clínica psiquiátrica, dependente químico, a não ser que o dependente químico, além do dependente químico, seja um paciente psiquiátrico em nível alto. Aí ele precisa realmente ter um acompanhamento mais de perto com o psiquiatra. Vamos lá nessa outra pergunta que você me fez aí. Mas deixa eu falar os comentários aqui. Muitas famílias adquirem doenças mentais ao acompanhar o integrante dependente. É uma questão atual e necessária. É que está falando a questão do você acompanhar um dependente químico que adquire uma doença mental por conta dessa situação, né? A Ana Paula está parabenizando nós novamente, a maravilhosa discussão sobre o assunto. E pode falar outra pergunta, como é que você lida com essa situação aí no Instituto? Então, normalmente, o que acontece? O primeiro contato é telefônico. É raro quando o contato é direto no consultório. Então, eu faço um trabalho na minha rede social muito forte de dependência química. Você me acompanha, você sabe disso, e muitos amigos que estão aí, o Ivan, a sua própria irmã, talvez outros aí acompanham, que eu não sei. Eu tenho na minha rede social do WhatsApp 1.800 contatos. Então, tudo aquilo que eu faço sobre dependência química, eu posto na linha de transmissão. Não boto em grupo para não ficar incomodando as pessoas, mas eu boto em linha de transmissão. E a mesma coisa eu faço nas duas outras redes sociais. Instagram eu estou iniciando agora com a live, né? Mas eu tenho lá o Facebook, 2 Facebook com cerca de 10 mil pessoas, 10 mil contatos, conheço 10% deles só, mas eles estão ali, então eles estão acompanhando. Quando acontece uma situação de drogadição na família, aí as pessoas me ligam e aí sim, eu agendo, vamos falar até da política de hoje, eu agendo por causa do Covid, não estamos deixando de atender, a pessoa vai até o consultório e a gente começa a fazer uma triagem, porque nem todos os casos são casos de internação. A internação, pela lei, inclusive, deveria ser assim, o último caso, que você está tirando o indivíduo do seu convívio familiar, da sociedade, por um determinado tempo. Isso é bom por um lado, mas por outro também não é saudável. Então, a internação é o último caso. Mas eu te falo, sabe, Nicolas e demais amigos, na maioria das vezes, quando a pessoa chega até o consultório, já passou até da época de ser internado. Porque a família só nos procura, infelizmente, quando o leite já foi derramado e o fogão continua esquentando e vai secando no fogão e vai ficando aquelas marcas do leite queimado no fogão. Aí a família não aguenta mais e aí então nos procuram. Se a família nos procurasse, não só a mim, mas outros profissionais, logo no início da identificação do processo de drogadição, muito mais fácil, muito mais saudável, com menos dor, com menos trauma, nós conseguiríamos tratar desse indivíduo. Entendi. A Isadora perguntou outra coisa aqui, deixa eu fazer. Seja bem-vindo, Nelson, que está nos vendo aí. Quais são os profissionais de saúde desenvolvidos? Como é a atuação? Métodos da instituição. Espera um pouquinho, vamos falar sobre essa pergunta daqui a pouco a gente vai fazer isso aí, porque acho que é interessante, como você está falando da instituição, falar como você pode participar, né? Como que a pessoa pode participar, o local de atendimento, se existe uma sede. Então, daqui a pouco a gente vai responder essa pergunta. Isso. Eu comecei assim, quando eu saí lá da oficina de gente, então eu abri um consultório, que você mais até o Ivan tiveram o prazer de conhecer, em Vila Nova, aqui em Vila Velha, né? O centro comunitário me cedeu uma sala, nós montamos a sala todinha e ali fazíamos o consultório. O que aconteceu? Junto com as famílias, começou a vir os dependentes, precisando de internação. Então eu tomei a decisão de sair visitando os locais de internação. Fiquei muito surpreso, porque, infelizmente, a maioria deles, a gente pode chamar assim, era um depósito de pessoas, porque a pessoa tirava ele da sociedade, da sua família, do uso,
colocava ele lá dentro, mas não tinha nenhum tipo de tratamento especificamente para a doença. Era só espiritualidade, o que é essencial, mas não é única. E aí, então, começou a criar o desejo de falar, pera um pouquinho, eu vou montar uma casa. Vou montar uma casa nos meus moldes, do jeito que eu acredito. Então eu juntei, vai passar um caminhão aqui, vai fazer um pouquinho de barulho, aí eu paro, tá? Eu juntei o que é normatizado pela Anvisa aqui no Brasil com aquilo que eu conheci nos Estados Unidos de tratamento para dependência química. E aí fiz uma fusão dessas duas coisas e montei uma casa de recuperação na área rural de Guarapari. Deixa só esse caminhão passar, que aí eu continuo. Bacana. Mas acho que você vai escutar, que o fone está bem próximo. O caminhão passou mesmo. Existem alguns critérios, alguma triagem para os participantes? Sim. A primeira coisa, como a gente está se falando de tratamento voluntário, existem 3 tipos de tratamento. Ou de tratamento não, de internação. Voluntária, involuntária e compulsória. Na internação voluntária, que era o meu modelo da minha casa, na triagem você precisa identificar que realmente o indivíduo quer ser tratado. Como é um programa voluntário, você não pode ficar trabalhando para forçar o cara a aceitar aquilo que ele precisa de fato aceitar. Ele tem que estar disposto. Entendi. Ele tem que chegar... Nos 12 passos do ENA, o primeiro passo fala de você se render, de você se declarar incapaz diante da drogadição. Ou seja, ele precisa entender que as drogas é mais forte do que ele não tem poder algum sobre as drogas. Quando ele entende isso, ele aceita o tratamento. Enquanto o indivíduo não aceitar que as drogas mandam nele, ele não consegue se tratar voluntariamente. E aí eu passo na triagem explicando para ele que, por exemplo, quanto tempo você já usa droga? 10 anos. Então você usou droga os 2 primeiros anos. Os 8 anos de lá para cá, foi a droga quem te usou. É diferente. Entende? Então, na triagem eu identifico isso. Eu identifico o potencial do indivíduo, eu identifico o potencial da família, a cultura da família, para saber aonde que a gente vai colocar esse indivíduo, porque tem diferentes casas. Não existe, Nicola, um tratamento que você pode dizer a casa A, a casa B ou a casa C é que tem o tratamento correto. Porque se fosse assim, todo mundo direcionava para um local, você estava curado e tal. Lembrando que a doença não tem cura. Ah, Jesus cura. Jesus não cura. Lamento, algum cristão, algum evangélico, eu também sou, Jesus não cura. Jesus trata. E tratar é diferente de curar. Então, nessa triagem, a gente identifica todos esses fatores, sim, para direcionar o cidadão ou a cidadã para o melhor local e para o tipo de tratamento mais adequado para ele. Então agora você já consegue responder a pergunta da Isadora, que ela perguntou: quais são os profissionais de saúde envolvidos? Como é a atuação e o método da instituição? Que aí já... Isso. Profissionais de saúde envolvidos nisso daí. Assistente social, porque a maioria deles já perdeu o documento, a maioria deles estão passando fome, estão passando dificuldades, a família não tem condições de custear um tratamento, não tem condições nem de, às vezes, ajudar com uma cesta básica. Já aconteceu casos da gente conseguir uma internação gratuita e ainda conseguir cesta básica para a família do indivíduo. Então, assistente social, psicólogo é fundamental. Depois nós temos psiquiatra, porque é o seguinte, a doença ela tem 3 pilares de tratamento. O espiritual, o medicamentoso e o terceiro, que é o psicoterapêutico. Nisso envolve o psicólogo. Entende? Então, esses 3 pilares... Ela está correndo, não precisa correr, não. Precisa desses 3 pilares. Eu, particularmente, não acredito na recuperação de uma pessoa somente em um pilar. Ou seja, pode fazer só terapia que ele vai ficar bom. Pode só dar remédio que ele vai ficar bom. Pode ir só para a igreja que vai ficar bom. Eu acredito que, pelo menos, tem que ter 2 partes aí. Ou espiritual e medicamentoso, ou espiritual
e psicoterapêutico, mas tem que ter pelo menos duas partes para poder dar uma sustentabilidade no tratamento. E o método que a gente utiliza, respondendo a segunda pergunta da Isadora, é esse método tradicional que já vem desde os Estados Unidos, 12 passos, e do NA e do AA. Eu agrego no meu tratamento algumas coisas a mais, Nicolas. Por exemplo, eu coloco que o programa de recaída tem que fazer parte. O que é o programa de recaída? Ela é uma doença crônica, ela é uma doença progressiva, ela é uma doença fatal. E, por último, espiritual. Se ela não tem cura, se ela vai sempre progredindo e ela pode chegar à morte, então a gente precisa conhecer esse grande inimigo que você está lidando com ele. Então eu não fico só no campo da psicologia ou da psicanálise. Eu vou mais além. Eu tenho fiz um curso onde a gente começa a conhecer todas as facetas da doença. Não só as características de cada tipo de droga, mas os sintomas, o que essas doenças levam, os efeitos. Porque normalmente você fala da doença com os efeitos que você é visível. O cara tá doidão, tá na rua, tá correndo, tá na balada, fica mais esperto. Mas e o que está acontecendo com o seu pulmão, está acontecendo com o seu rim, com o seu pâncreas, com o seu fígado, sim. Entendeu? Então, eu também faço, no meu tratamento com eles, eu tiro 1 hora por semana para tratar deles da doença. Eu passo a ser ali um professor de biologia, eu passo a ser um neurocientista com eles, mostrando como é que fica o cérebro da gente, porque eu acho que é fundamental você conhecer o inimigo que você está guerreando, porque isso é uma guerra. Então, esses são os métodos que tem de tratamento que eu utilizo. Bacana. E teve uma pergunta aqui também. Como é a abordagem aos dependentes? Como você aborda esses dependentes? Então, essa abordagem que você fala externa, tipo na rua? Ela botou em geral mesmo. Deve ser então, uma abordagem na sua clínica mesmo, tá né, certo. Mário? Como é que funciona? Na rua eu não faço. Não, pode ficar à vontade. Na rua eu não faço. Já tive curiosidade em fazer, mas ainda nenhuma organização, nenhuma igreja me chamou para dar um pulinho na rua de noite, de madrugada, quando eles foram entregar comida, para fazer essa abordagem. Eu, particularmente, não sei se vai ter tempo agora, mas se tiver um outro convite eu posso explicar, eu sou contra essas alimentações na rua. Porque, de uma forma ou de outra, nós estamos patrocinando que o camarada não saia de lá. Está muito cômodo para ele. Ele tem comida, entendeu? Ele tem o que ele precisa, para que ele vai sair da rua? Eu sou mais a favor de tirar esse indivíduo da rua, trazer ele para dentro de uma instituição e ensinar ele a ser novamente um cidadão de bem. Mas aí acho que isso aí é uma outra discussão, né? É uma outra discussão. Talvez até com assistentes sociais e tal, da gente fazer até uma mesa redonda melhor. Mas então, a abordagem no geral é assim, quando eu vejo um indivíduo na rua, e eu identifico pelo olhar, a gente já aprende, né? Pelo olhar, pela maneira como ele está se comportando, a gente já procura saber quem é. E aí, mano, falo a linguagem deles, e aí, mano, qual é a sua, o que está acontecendo? Pô, tá ruim, tá nisso? O que você usa? Quer ajuda? Quero, não quero? Isso é externo. Quando é interno, e aí a família traz o cara, às vezes, até contra a vontade dele, muitas famílias enganam. Falam que vão fazer alguma coisa, chega lá, vim trazer ele aqui para conversar com você, o cara quer ir embora. Eu falei, mano, senta aqui, vamos conversar. Já chorei muito com o dependente, porque a primeira coisa que você precisa fazer é ser empático. Você precisa se colocar no lugar desse cidadão. Esse cidadão tá naquilo ali, não é porque ele quer não, mano. Talvez ele vai falar para você assim, eu não quero sair dessa vida, essa vida é gostosa, tô aqui, Não quer não, ele quer sim. É difícil você ser maltratado na rua, você ser tratado como lixo, você ser discriminado, você ter que ficar futucando lata de lixo nos terminais. Eu já chorei muito, Nicolas, sentado... Desculpa, eu já chorei muito sentado em banco de terminal, vendo os caras catando lixo. E às vezes eu não tá com dinheiro para comprar um salgado para ele. Do Flávio, que você conheceu, meu filho, fala, pai, vamos comprar alguma coisa para esse cara. Eu falei, filho, eu só tô com dinheiro para passagem, ou para isso, ou para aquilo. Então me doía isso. Então, muitas vezes, esse cidadão chega no consultório
Eu tenho lá, Nico, se você for lá hoje, você vai ver, eu tenho refrigerante, eu tenho água, eu tenho suco, eu tenho café, eu tenho biscoito, porque muitas vezes o cara chega morrendo de fome, mano. Então, a primeira abordagem, quando eu boto para ele, toma um refrigerante, toma um café, come um biscoito, come um pão, ele já se sentiu acolhido. Eu já trouxe ele para mim. Eu já botei ele no meu ombro aqui e falei, agora sim, filhinho, vamos lá. Então, é isso que os dependentes químicos precisam para sair. Outro dia uma pessoa falou assim, que nada, são vagabundos, são safados, não tem jeito. Tem sim. Tudo tem jeito nessa vida, mano. Tudo vai ter jeito. E assim, mesmo que determinada situação não tenha jeito, eu não vou abandonar essa missão porque um ou outro caso não funcionou. Só para clarear, eu gosto muito de filosofia, eu conto muito quando eu estou conversando com as famílias, em palestra, eu digo o seguinte, numa cidadezinha, havia um homem muito sábio, e ele caminhando pela rua passou perto de um arbusto que estava pegando fogo. Ele ouviu um barulho estranho e identificou que era um choro de um animal. Se é verdade eu não sei, mas é história filosófica. E ele, quando olha, era uma cobra que estava no meio do fogo. Ele mete a mão naquele arbusto para tirar a cobra. Quando ele bota a mão, o que a cobra faz? Pica. Ele larga a cobra. E ele vai repetindo esse mesmo gesto, pega a cobra pica, ele larga. Pega a cobra pica, ele larga. Na 10ª vez, uma senhorinha que estava no outro lado da rua, observando a cena, falou assim, ô seu velho estúpido, você não está vendo que isso é uma cobra? Estou. Então, todas as vezes que você botar a mão nela, ela vai te picar. E ele disse para ela assim, porque essa é a natureza da cobra, de se defender picando. E a minha natureza é de salvar. Ela não vai desistir de me picar e eu não vou desistir de salvá-la. Então, mano, eu não vou desistir de ajudar dependentes químicos. Eu não vou desistir de ajudar meu filho. Pode recair quantas vezes for recaído. No meu consultório chega pessoas que eu falo, mãe, não tire ele da clínica agora porque não está pronto. Mãe, não tire ele da clínica. E a mãe, por amor, ou por medo, ou por manipulação e pressão, tira. 3, 4 meses depois está a mãe lá. Você acha que eu vou falar para ela? Eu te avisei. Não, eu falo, mãe, não tem. A mãe chega com vergonha. E eu falo com a mãe como eu falo um pediatra, né? Vem para cá, vamos ajudar ele de novo. Com ele eu falo. Você viu, mano, que não deu certo? Vamos escutar agora? Aí ele começa a cair na realidade, que ele precisa melhorar algumas coisas. Então essa é a abordagem que a gente faz. Nossa. Tenho mais outras perguntas, Mário. O Kleber. Eu tenho o tempo que você precisar. Da Elaine. Como você mantém essa clínica? Mantém financeiramente, no caso, né? Opa, coisa boa. Que pergunta boa, Nicolas. Bom, eu mantenho com a graça de Deus, com a ajuda de pessoas como vocês. Eu não tenho salário, eu não recebo absolutamente nada. O Nicolas sabe que eu não estou mentindo porque ele conhece a minha história. Às vezes, eu montei esse consultório, às vezes tem dinheiro para pagar, às vezes não tem, eu fico no desespero. Minha mãe ganha um salário mínimo de aposentadoria, ela fica assim, meu filho. E aí, eu falei, mãe, Deus não vai abandonar, não. Então, o consultório não está 100% montado. Eu criei PicPay, eu sou um pedinte, mano. Eu peço mesmo, não tenho vergonha de pedir, não. Eu tenho um PicPay, eu peço aos amigos lá dos Estados Unidos. Antes da pandemia, Nicolas, tava show, mano. Eu pedi, eles me ajudavam, porque tem a diferença do dólar. Com a pandemia, eles ficaram sem grana, como todo mundo ficou apertado. Mas também teve uma vantagem, o dólar pulou para 5,0. Então, se o cara faz assim, Kleber, estou te mandando $50, mano, é R$250. R$250, imagina se 5 pessoas fazem isso, eu pago a despesa da casa, que é do consultório, que é o aluguel, com luz, internet, dá mais ou menos aí R$900. E viver, eu vivo com mamãe, de vez em quando eu peço cesta básica para um, peço cesta básica para outro. Quando eu interno alguém em clínica, não em comunidade terapêutica, no sistema involuntário, aí a clínica me dá uma comissão. Mas hoje em dia está tão complicado para internar, está fazendo aí, desde quando abriu que iniciou essa pandemia, que eu não interno ninguém nesse modelo de involuntário. Então, às vezes eu estou aqui, Kleber, quando eu chego lá fora é uma cesta básica, show de bola. E aqui não tem vergonha não. Ou então, eu estou bem quietinho vendo a novela, que eu sou um noveleiro,
Aí eu ouço aquele barulhinho tão gostoso do PicPay. Plim, plim. Eu olho lá, é R$ 10. Mas faz uma conta comigo. Eu tenho 1.600, 1.800 amigos no WhatsApp. Se 1.800 amigos me doassem R$ 10 por mês, quantas casas eu ia manter com R$ 18.000? Entende? Muitas, então, assim, muitas. Não é? Então, assim, você quer me ajudar? R$ 10 no PicPay já me ajuda, ou quanto você quiser. Tem gente que me manda 50. Porque outra coisa que é bom falar, Nicolas, esse tratamento é gratuito. Essas terapias que eu faço, agora estou fazendo também através de videochamada, ela é gratuita, não tem custo algum. Se a pessoa quer fazer uma oferta, está de boa, eu estou aceitando. Se a pessoa não quer ou não pode, o tratamento para ela é o mesmo. O meu prazer, eu me recarrego as minhas energias toda vez que eu termino uma terapia. Esses dias eu estou junto com a mamãe em casa, por causa de Covid, e ela tem acompanhado eu fazer terapias online. Acompanhada assim, né? Ela vê que eu estou lá no meu quarto fazendo com as terapias. E eu saio de lá, parece que eu estava assim, na praia, pegando aquele solzão gostoso, iluminado. Então isso me recarrega para poder tratar. Então é dessa forma que eu sobrevivo, é dessa forma que o Instituto sobrevive. Entendi. Outra pergunta do participante aqui, da Ana Paula, mas antes eu vou dar um abraço aí pro pessoal que está assistindo a gente, o William que está nos vendo aí, grande amigo nosso, a Marinha também, nossa vizinha também, cresci na casa dela, muito bom, seja bem-vinda. E aí a Ana Paula está perguntando tá fazendo uma outra pergunta, Mário. Me explica, quando o dependente é menor de idade? Você já atendeu casos assim? Como é que acontece aí? Já, quando o dependente é menor de idade? Atendo, de vez em quando atendo. Bom, se é um caso só de aconselhamento, então eu chamo o garotão ou a garota para junto de mim e vamos aconselhar, vamos mostrar para ela a realidade da vida. Porque a tendência natural é esses jovens, esses adolescentes não escutar os pais. Essa é a tendência natural. Os pais são caretas, os pais não sabem o que fazem. Muitas vezes os pais acabaram proporcionando que eles caíssem no uso. Em muitos casos, você começa a conversar com esses jovens, eles reclamam, meu pai não me dá carinho. Minha mãe não senta para conversar comigo. A menina fala, minha mãe nunca sentou para falar comigo sobre menstruação, sobre os riscos de um relacionamento sexual sem proteção. Então, eles chegam na rua com os amiguinhos, eles vão encontrar essas respostas para tudo. E também vão encontrar as respostas para as drogas. Porque se eles não têm liberdade em casa para conversar sobre assuntos como esse que eu mencionei agora, que dirá falar sobre droga. Então, quando é um caso só de aconselhamento, eu dou conta. Mas a maioria dos casos, quando, como eu te falei, a família vai segurando a onda e não fala para a gente, não procura a orientação profissional. Na maioria dos casos, quando chega até nós, o menino ou a menina já está se prostituindo na rua, com 15, 16 anos, o garotão já está no tráfico, fazendo aviãozinho, e aí só tem um caminho. Precisa internar? Precisa. Tem que tirar ele dali? Tem. Infelizmente, nós só temos um local de internação no Espírito Santo, que é em Piúma. Nós temos a UCES, que é UniUCES, né? Mas não é para tratamento disso aí. Isso aí é o antigo FEBEM. Mais ou menos isso. Não recupera, não ajuda nada disso aí, não. Mas para a dependência química, nós só temos isso. Tinha outras, mas assim, os direitos humanos caíram tanto em cima das instituições que tratavam do menor, porque o menor, se você fala mais alto com ele começa a chorar e fala que você já foi agredido, que foi agredido. E aí a voz do menor só não tem consegue mais... falar. Exatamente, é isso aí. Então o que essas instituições fizeram? Depois que uns 3 ou 4 levaram cadeia, dirigente de instituição, ninguém mais quer saber. Então só ficou esse lá de Piúma. E aí o procedimento é o seguinte, a família tem que procurar o conselho tutelar da região onde ela mora e tem que procurar o CAPS. Não importa que o menor não vá, mas ela vai. Ela vai lá, ela faz a denúncia, o conselho tutelar vai investigar, e isso só está criando um processo. Assim que tiver que o conselho tutelar ou o CAPS tiverem
um laudo para fornecer dessa busca, desse acompanhamento, ela vai pegar isso aí, vai na Defensoria Pública e eles, através do Ministério Público, vão mandar internar esse menino ou essa menina. E é lá em Piúma, entende? Esse é o caminho para menor de idade. Infelizmente, não tem outro caminho. Entendi. Lá no Conselho Tutelar mesmo, Mário, a gente sempre pegou casos desse tipo, quando tinha com crianças e adolescentes utilizando drogas, o encaminhamento era o quê? Era o posto de saúde, a família está trabalhando também, e normalmente mandava para um psicólogo, só que tem que ser um trabalho conjunto, né? A família trabalhando para tentar retirar o adolescente desse caminho, não deixar a criança sozinha fazendo tratamento e a família abandonar, que isso aí também não funciona. Que aí acho que eu mesmo respondi um pouco da parte da outra pergunta que a Ana Paula fez. Como a família tem que agir nessa situação, né? Que é exatamente isso, né, o Mário? Me corrija se eu estou errado. Não, está certíssimo. Eu faço uma palestra para as famílias que tem o seguinte tema: drogas. A família é o melhor remédio. No meio da palestra, eu passo a mostrar que a família ela pode agir como uma espada de dois gumes. Ela pode ser o melhor remédio e ela pode ser o maior veneno. Às vezes eu escuto pais chegar chorando e falando assim: onde foi que eu errei? Bom, essa busca de onde foi o erro é legal no sentido de tirar o trauma. Porque nós estamos convivendo com um problema agora. Não adianta eu ir lá atrás, descobrir onde começou. Eu já vou ter que combater o fogo aqui, meu. Não adianta saber se o fogo começou na Califórnia e já está chegando em outro estado. Sim. Eu já tenho que combater aqui. Descobrir como começou o fogo vai servir de prevenção para outros casos ou para a recaída daquele caso. Mas o que eu quero dizer com relação à família, o que fortalecendo o que você falou e respondendo a pergunta da nossa amiga. Muitos pais, quando o filhinho ainda está lá com seu 1 aninho, 2 aninhos, em vez de estar em casa com o filho, já leva o filho para a porta do boteco para beber junto com ele no domingo numa partida de futebol. E ainda tem a pachorra de pegar a chupetinha do menino, molhar no copo de cerveja e botar na boca dele. Acontece mesmo, é verdade. E aí, lá com 18 anos, onde foi que eu errei? Você errou, cidadão, no dia que você incentivou seu filho a fazer algo que ele não estava pronto para fazer. A mesma coisa é o cigarro. Eu já tive casos lá da família inteira, pai, mãe e 2 filhos usando crack. Fala para mim como é que cuida de um caso desse, Nicolas. Não é fácil. Você pegou alguns casos no Conselho Tutelar que... Eu até encaminhei para você alguns. Mas, o Kleber, vamos partir para o encerramento. E dê o seu recado, peça o seu apoio, porque a gente só tem 60 minutos de live, entendeu? Depois disso o Instagram derruba. E aí, acho que já fica o convite para fazer uma outra live dessa, porque eu acho que é interessantíssimo o assunto, entendeu? E o pessoal perguntou várias coisas e a gente tem perguntas aqui que não foram nem respondidas, entendeu? Então, o Kleber... Ô Kleber, dá seu recado aí, pede seu apoio e fala aí e pede o apoio pro pessoal. E agradecer também a presença do pessoal que está nos vendo. O Nelson está nos vendo aí, seja bem-vindo. A Elaine perguntou uma situação aí que acho que não vai dar tempo nem de responder. O Fernando Dinen também está nos vendo aí, que é o convidado da próxima live, que a gente vai falar logo em seguida. Então, vamos lá, o Kleber. Dá o seu recado. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: vamos comprar esse Instagram para poder aumentar o tempo. Entendeu? Manda fazer o cheque aí. O Ivan assina. Então é o seguinte, gente. Essa é minha vida, essa é minha história. Eu não pretendia, quando eu saí daqui em 1998, eu não pretendia voltar para o Brasil. Não porque o Brasil é ruim, que nada. Eu amo esse país. Eu não sou político, não sou patriota, não sou nada disso, eu amo onde eu vivo. Entendeu? Eu fui para os Estados Unidos e amei onde eu vivi. Se eu tiver que sair daqui e morar no Tahiti ainda é bom. No Haiti, mesmo que eu vá contra a minha vontade, mas uma vez que eu estiver lá, você pode ter certeza que eu vou passar a amar o local com todas as dificuldades. Então, com certeza. Eu realmente
tenho isso como missão, trabalho com carinho, trabalho por coração, trabalho por amor. Precisava realmente ter uma renda para poder eu trabalhar com um pouco mais de folga, mas não tenho, então eu vou trabalhando dessa forma. Não vou desistir nem do meu filho e nem do filho de ninguém que é dependente químico. Não vou desistir das famílias. Às vezes eu fico assim, cara, uma semana sem atender ninguém, mas eu não estou parado. Quando vai na segunda-feira, a primeira coisa que eu faço é postar um certificado. Eu passei a semana inteira estudando. E eu não estudo só dependência química, não. Estou fazendo filosofia, estou terminando psicanálise, já fiz capelania, estou terminando hipnoterapia, terminei neurolinguística. Então eu vou fazendo tudo aquilo que eu acho que está envolvido na maneira de tratar alguém emocionalmente. E o que eu posso dizer é o seguinte: se eu não desisto, não desiste você também. Se você que está aqui nessa live, ou depois esse aqui vai estar gravado, né? Você que estiver assistindo essa gravação, tiver um parente, um amigo próximo que está passando por uma situação dessa de drogadição, entre em contato conosco. Eu não sei como é que funciona, Nico, se você depois vai colocar. Pode colocar @ Instituto, né? @ que é Droga Zero, né? Droga Zero. Tem no Facebook, né? E tem também Facebook, o Droga WhatsApp, Zero, depois você pode procurar. Podemos. E eu vou colocar então, também na descrição do vídeo, Mário. Isso, beleza. Nós estamos à disposição, não cobramos nada. Isso aqui, por ética profissional, o que eu falo, o que eu converso com você, ninguém fica sabendo. Eu não trato só dependência química, eu trato problemas também de relacionamento de casais, relacionamento com trabalho, alguns transtornos como toque obsessivo compulsivo, eu também trato. Então não fica só na dependência química. Se você tem qualquer situação dessa, pode entrar em contato com a gente, que é um prazer ajudá-los nisso daí. E, se o Nicolas permitir, vocês que fizeram perguntas e não foram respondidas, pode depois entrar na descrição do vídeo, vai ter o meu número do WhatsApp, pode me ligar, entrar com o WhatsApp e eu respondo com todo carinho para vocês, sem problema algum. Já fica o convite, o Kleber, para a gente fazer uma próxima live, porque são um assunto muito importante, que é um problema que afeta toda a nossa sociedade, infelizmente. Não, afeta sim, Nicolas. Temos e as pessoas precisam saber os tipos de internações, as leis que estão envolvidas. Nossa, o universo é muito grande de dependência química. Mas tá bom, muito obrigado por estar aceitando o nosso convite. Nós vamos botar as formas de doação do Kleber aí no banner e nas nossas redes sociais. E obrigado, Kleber, por estar participando com a gente, tá bom? Então tá bom. Precisar, tamo junto. Um abraço. Um abraço. Então, essa é a nossa live de hoje. Agradeço a presença de todos, da Ana Paula, da Renata, do Fernando Dillen, Gustavo Minervino, que está entrando agora. Nossa próxima live no dia 23/7, com um rapaz chamado Fernando Dillen, um advogado, amigo nosso. Ele é procurador da Câmara do Município da Serra e presidente da comissão eleitoral presidente da comissão diretora eleitoral da OAB. Então, o Fernando Dillen vai ser o assunto da nossa... vai conversar com a gente na próxima live, que é na próxima quinta-feira, às 19 horas. Conto com a presença de todos e tenha uma boa semana e até semana que vem. Um grande abraço para todo mundo.